Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito importante, que eu falo que melhorou muito a minha pessoa. A gente, quando é empresário ou empreendedor, nós deixamos de ser um CPF e a gente vira um CNPJ. Sim, isso tem que acontecer. A gente não pode ter uma empresa e achar que o que a gente faz na nossa pessoa física não vai abalar a imagem da nossa empresa. E eu trago alguns episódios aí da minha vida, que foi nascimento da minha filha em 2010, nascimento do meu filho, esses episódios me mudaram muito enquanto pessoa, e sim o nascimento da Bread Maker também. Tem alguns fatos ali que aconteceram nessa minha jornada que foi me mostrando que eu tinha que ser frio o suficiente para responder a tudo que acontecia na minha rotina, de modo que eu não afetasse a minha empresa. Então, o que eu posso trazer para vocês de exemplo? Sabe aquele momento que chega um funcionário de alguma outra empresa ou um prestador de serviço de uma outra empresa e que a gente quer esganar a pessoa, a gente quer colocar tudo para fora, que a gente tem que falar sobre aquilo ali de uma maneira mais ríspida? A gente não pode fazer isso. A gente tem que pensar que qualquer coisa que a gente faça pode afetar o momento da nossa empresa. E eu tenho uma história muito legal disso, vou contar aqui brevemente, que foi um dia eu estava na fábrica e aí subiram e falaram assim: Patrick, bateram no seu carro. Aí eu falei: bateram? Tá lá embaixo, foi o caminhão de lixo que faz a coleta nossa do lixo, ele bateu no carro. E aí eu falei: caramba, beleza, vou lá embaixo ver. Na hora que desci, meu carro totalmente batido assim na lateral. E eu falei: cara, já aconteceu, não tem o que fazer. Virei para o funcionário lá da outra empresa, que inclusive eu conhecia o dono dessa empresa também. E eu virei para ele e falei: olha, como é que vai ser aqui? Tá vindo alguém? Ele: não, tá vindo um responsável sim, e eu tô indo embora. E o responsável está chegando. Eu falei: poxa, mas não. Bom, espera o responsável chegar e aí você pode ir embora. Ele falou: não, ele falou que eu posso ir, então eu vou embora agora. Por que eu estou contando isso? A minha vontade ali era entrar num embate, numa discussão e tudo. Só que, por outro lado, eu pensei: eu estou na rua, estou exposto, o cara é o motorista do caminhão, quem tinha tudo para perder ali a razão era eu. Então, a gente tem que agir com muita frieza em todos os momentos, porque um ato nosso que não seja nem um ato falho, mas que é um ato que a sociedade como um todo não veja bem, vai refletir exatamente na tua empresa. Outro ponto que também acontecia comigo muito era a parte do atendimento. Às vezes eu tinha funcionários, principalmente do atendimento, que é onde os clientes às vezes estão com a flor da pele ali, estão irritados com alguma situação ou alguma coisa muito urgente para resolver, acaba descontando no funcionário que é o atendimento, ou no vendedor, ou no funcionário que é do comercial. E eu tive um caso também com isso, que o funcionário chegou para mim e falou assim: poxa, Patrick, mas está reclamando muito comigo e tudo que eu falo é muito ríspido. Eu falei: nós somos um CNPJ. E o funcionário, foi muito fácil passar isso para ele, porque eu consegui colocar situações que eu já passei. Então, na época que eu fazia entrega, eu sempre deixei a mercadoria do cliente lá na parte de armazenagem dele. E tem funcionários, por exemplo, motoristas que chegam para mim e falam assim: poxa, eu devo entrar colocar a mercadoria lá no estoque do cliente? Eu falo: se o cliente quer, você deve. Mas ele pediu para mim de uma forma ríspida. Tudo bem, a gente coloca lá isso. Por quê? Porque nós somos um CNPJ e depois a gente conversa sobre isso. Então não é uma questão da gente aceitar qualquer coisa do cliente, é uma questão da gente não entrar na discussão e agir com frieza. Não é uma questão da gente levar para o nosso emocional. O cara não está tratando a gente mal, ele quer resolver aquela situação ali para ele. E muitas vezes ele trata a gente mal. Só que a gente tem que ter a frieza para poder não responder, não retrucar, porque isso pode afetar diretamente a empresa. E depois sim a gente conversa com o funcionário. E eu já tive conversa com o funcionário, não, com o cliente. E eu já tive conversas que foram muito interessantes com o cliente também. Eu me lembro que tinha uma hamburgueria, isso ali em 2017, 2018,
toda vez que os entregadores chegavam, a dona da hamburgueria, ela esculachava os funcionários, mas ela reclamava do pão, ela reclamava de tudo. Ela devia estar com algum problema pessoal e ela descontava isso em quem estivesse ali. E também fazia com o nosso pessoal do atendimento. E eu falava, gente, vamos responder ela com muita educação, vamos... Exatamente como o pessoal do call center às vezes faz com a gente, que a gente fala assim, eles são um robô, mas eles são treinados para aquilo ali. Imagina se eles respondessem só com emoção. E até que chegou um dia que eu falei com ela, olha, a gente não trata internamente os nossos clientes dessa maneira e com esse vocabulário que você fala com eles. Então, eu acho que não faz muito sentido a gente continuar com essa parceria. E aí, por que eu estou contando isso? Porque tem maneiras e maneiras da gente colocar as pessoas no lugar delas. E nem sempre é pelo confronto. A gente não precisa confrontar o outro ou ser com o outro tão ignorante quanto a pessoa é com a gente, para a gente colocar o nosso ponto de vista. E essa cliente, eu dei um período para ela, eu falei, você tem 30 dias para achar um outro fornecedor de pão, porque a gente, a partir do dia tal, não vai fornecer para você, porque eu não quero que os nossos funcionários passem pelas situações que vêm acontecendo semanalmente nas entregas na hamburgueria de vocês. E isso foi solucionado. Mas, de novo, o que eu quero deixar aqui bem claro, até para a gente não estender, porque eu acho que é um tema que não tem muito o que falar, é só para vocês refletirem e ver se isso faz sentido para o negócio de vocês, tudo pode ser falado e questionado com educação. A partir do momento que o cliente não faz isso com a gente também não tem o direito de tratar ele com má educação, porque nós somos um CNPJ. Então a gente tem sim que responder ele com muita educação e com muita frieza, sem colocar o nosso lado emocional. E um outro ponto para a gente finalizar também é sobre o digital. Eu vejo hoje que o digital chegou muito, tem gente que fala, poxa, eu não consigo vender, eu não consigo crescer mais a minha empresa. E eu falo, como é que está o Instagram da sua empresa? Está ótimo o Instagram da sua empresa. Só que tem um ponto que é muito importante. As pessoas compram de empresas que têm rosto. Então, ela não vai comprar da Breadmaker. Ela vai comprar da Breadmaker, sim, mas ela vai olhar para quem é o sócio da Breadmaker, quem está à frente da Breadmaker. E aí ela vai lá no Instagram do Patrick também olhar como é que está aquilo ali, como é que está o posicionamento. Então, se você estiver bem posicionado no digital, também na pessoa física, isso facilita a tua venda. Então você vê que o tempo inteiro é um emaranhado, tudo fica ali entre CPF, CNPJ, isso se mistura e aí a gente tem que pesar. E o que vale a pena é a gente pensar que a partir do momento que a gente monta uma empresa, nós somos sim um CNPJ dessa empresa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, faz o comentário. Quem está no Spotify, deixa a avaliação. Bora que o show é ao vivo.